vamos entrevistar para ver como é que é a situação de uma mãe dentro da universidade. Primeira, eu não queria de forma nenhuma abandonar a faculdade. E aí a locomoção foi algo muito difícil porque eu já descobri com quase 4 meses e eu ganhei no final do semestre, 3 dias antes do semestre. Aliás, o dia do meu parto foi o dia do fechamento do cronograma oficial das aulas. Eu tive aula até terça e ganhei neném na sexta. Então, tipo, eu quase ganhei neném aqui dentro. Então, quando eu engravidei, eu já estava estudando. é, E, assim, de primeira instância foi um pouquinho difícil me acostumar com a ideia de ser mãe, justamente porque eu estava fazendo a faculdade e estava com receio de não conseguir dar conta e terminar a faculdade, e de alguma forma isso me atrapalhar. É, a primeira dificuldade que eu tive foi por causa disso, a questão de adaptar com a ideia de ser mãe. Assim, eu fiquei um pouquinho abalada, porque quando eu perguntei lá na secretaria se teria como eu fazer as matérias pelo Moodle, alguns professores até que aceitaram, mas teve alguma resistência por parte de outros. Então, assim, teve uma professora que ela, assim, foi um pouquinho rude comigo. Eu não sei se foi no momento que eu acabei pedindo licença, que ela estava dando aula, aí eu pedi para conversar com ela, então ela foi um pouquinho grossa comigo. Mas assim, depois eu fui bem na matéria dela, porque eu tinha auxílio dos meus colegas, então é, eu consegui lidar com essa situação. Mas do resto das outras pessoas, assim, todo mundo me acolheu bem, me ajudou. Até o pessoal, os meus colegas aqui da arquitetura fizeram até um chá de fraldas para mim aqui na faculdade mesmo e me levaram as coisas lá em casa. Então, nesse aspecto, foi apenas uma pessoa assim que me deixou um pouquinho é, abalada, mas do resto não. Houve um episódio onde uma professora, eu estava passando mal, eu desenvolvi pânico durante a gravidez, eu tive problema, eu sou diabética, eu tive problema de pressão e etc. E aí eu estava sentada no chão, porque minha pressão estava alta, né, provavelmente por causa da ansiedade. E aí a professora falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu pensei que era algo pertinente à aula. E falei sim, ela falou, então, eu acho tão engraçado, gente, no meio da aula, eu acho tão engraçado, gente tão jovem, grávida do primeiro filho, que passa tanto mal. E aí eu respondi, eu falei, eu acho engraçado diabetes gestacional, eu acho engraçado depressão, eu acho engraçado todos esses problemas que a gravidez pode acarretar. E eu acho tão engraçado que eu venho de casa para a universidade só para rir. Eu poderia estar em casa, poderia estar tentando fazer algumas matérias por EAD, mas eu preferi estar aqui porque é o meu ambiente, é o meu espaço. Mas é muito engraçado encontrar professores que deveriam estar preparados para lidar com a gente e ter um questionamento como esse. Levantei, saí passando mal, tendo uma crise, tranquei a matéria, mas eu acho que foi o mais marcante, né? Eu não tenho essa rede de apoio, até eu pesquisei algumas coisas grávida de mãe na universidade e eu via muito, assim, o que eu vi foi, eu deixava com a minha mãe e tudo, e eu conseguia fazer os trabalhos. Eu grávida, minha mãe ainda me auxiliou bastante, mas ela mora em Lusiânia e não consegue ficar comigo. Fazendo trabalho, amamentando, a menina aqui chorando em madrugada e lendo, e hoje está sendo assim também. Quando eu tive a minha filha, é, eu já tinha conseguido um auxílio que é oferecido pelos estudantes estrangeiros, porque eu sou estrangeira, sou de Cabo Verde. Então a gente tem o auxílio Promissais, que é um auxílio financeiro, e isso me ajudou bastante, porque como estudante estrangeira, a gente não pode exercer nenhuma atividade remunerada, a não ser se for para a área acadêmica mesmo, um estágio. Então, quando eu quando eu tive ela, eu estava praticamente dependendo dessa bolsa, porque era isso que ajudava no meu sustento e no sustento dela. Levo. Os professores sempre aceitaram. Sim,
Os professores quais eu levei, eu já tinha conversado previamente, já os conhecia, então não houve problema quanto aos professores, dela estar em sala de aula, a turma acolheu, os professores acolheram, o meu CA me acolheu bastante e tudo mais, foi algo muito interessante, né? Até porque por toda a história, do histórico das crises e tudo mais, então foi um suporte muito grande que eu tive na universidade. Como mãe, é difícil você ter que dedicar 100% à vida acadêmica e 100% a ser mãe. Porque, assim, na época que ela tinha nascido, foi um pouquinho difícil, como eu falei, o meu rendimento na universidade. E mesmo com ela ainda com 2 anos, assim, é um pouquinho difícil, porque você não consegue se dedicar à vida de mãe 100%, porque a vida acadêmica já te consome muito tempo. Porque a gente já vem aqui de manhã e sai aqui à tarde, bem final da tarde ou às vezes à noite. Então isso consome muito do nosso tempo, então tem essa dificuldade de conseguir conciliar essa vida de ser mãe 100%. Então fica um pouquinho debilitado essa questão. Eu passo muito, até pela necessidade de ter que terminar logo e etc, por ter uma criança para cuidar, etc. Então, tipo, eu pego muita matéria, eu faço muita coisa, estou envolvida em muito projeto, tenho que deixar ela na creche, conseguir a creche há pouco, mas antes eu a trazia comigo, fazer várias movimentações, ter tempo, porque você não consegue a flexibilidade com os professores, falar, hoje eu não pude virar aula porque eu tive que levar minha filha ao médico. Ah, mas isso não abona, justifica a falta e depois você vai ter que negociar. Ou levar eles para a aula, depois ela um pouco maior, que dá mais trabalho. Você realmente, nossa, mas não tem com quem deixar, não pode fazer outra coisa, não tem como deixar a criança calada. E essas coisas assim, meio, né? Rampa, que se tivesse rampa nessas alas de passagem de um lado para o outro ia ajudar bastante. Nem precisa todas, assim, mas se tiver uma que a gente saiba que tem, a gente já passa com o carrinho, tem uma acessibilidade melhor. Os elevadores estão funcionando, mas aí tem só um em cada ponta. Beleza, não dá pra exigir também assim elevadores, tem a rampa. Eu acho que poderia ter um espaço para as mães deixarem as crianças, tanto as alunas quanto os funcionários da universidade. Não desistam, é possível, é trabalhoso, mas ser mãe é trabalhoso, é o dom da vida é algo sublime, é um estímulo. Você que é mãe, você é uma privilegiada, assim como eu, a gente não para pensar que mulher, você tem esse privilégio de ter vida, gerar vida dentro de você. Isso é o máximo. Já parou para pensar nisso? E eu acho que o maior desafio realmente é você não desistir, ter forças, não desistir.